Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia. Faça um excepcional dia. E aí? Tudo bem com vocês? Vou aguardar esse Instagram chamar a galera. Bom dia! Bom dia! Passei uma vergonha sozinha agora, gente. Preciso compartilhar com vocês. Ai, meu pai amado. Tá eu aqui. 5h37 da manhã. Tentando ligar assim Instagram. Bom dia! E não vai, minha live não entra, minha live não entra. Eu olho pro lado, olho pro outro. Falo, o que tá acontecendo, gente? Meu pai. Eu esqueci, à noite, eu sempre coloco o telefone no modo avião. E hoje eu não esqueci de tirar e ficando aqui, ó, 5 minutos olhando para um lado, olhando para o outro. Falei, gente, o que tá acontecendo? Não tem. Ai. Cenas de uma vida real. Mas tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo certo, aqui estamos. Ai, fiquei com vergonha de mim mesma, sozinha. Mas tá bom, né? Simbora para mais um Morning Book? Simbora para mais um Morning Book. Aperta esse coração, envia para alguém, convida alguém para estar aqui com a gente. Nós vamos dar sequência e nós entramos no 5º capítulo do livro do T.D. Jakes. E vai falar sobre uma mulher equilibrada. Uma mulher equilibrada. E ele já começa assim, ó. Uma mulher cristã procura o equilíbrio. Na verdade, todos nós procuramos um equilíbrio, sabe? Todos nós. Independente se a mulher ela é cristã ou não, independente daquilo que ela acredita, ela também está procurando um equilíbrio. Mas nós temos a sensação ilusória, de que quando a gente fala em equilíbrio, significa parado e estável. Mas no meu conceito, no meu ponto de vista, que eu sempre falo por aqui, falo nas mentorias, que o nosso equilíbrio, ele não pode ter esse drive. O nosso equilíbrio, ele é tipo uma corda bamba. É você andar e se equilibrar. Ó, ali, ó. É aqui. Ops. Volta pro meio. Entendeu? Por quê? Porque você tem um alvo, você tem um destino e você precisa passar da melhor forma nesse caminho para você não cair. Mas e se cair? Tem que ter uma rede de proteção. E essa rede de proteção chama-se Criador. Porque é ele que nos faz levantar e voltar para a corda bamba de novo e continuar treinando. Não tem como, gente. Não tem como. Não é paradinho, não é paradinha. Não é sem movimento. Não tem como não ser no movimento. Porque a própria oração já está impregnada ali, a palavra ação. Então é orar, mas ter uma ação. A Bíblia fala, né, a importância da fé com obras. Não significa que é pelas obras que nós seremos salvos, mas é que quanto mais a gente ativa a nossa fé, mais a gente vai compreender a importância, a relevância de colocar na prática e de fazer obras. Deus falou para nós que nós faríamos grandes obras, obras maiores que eles. Ele falou isso para os discípulos. Nós faríamos obras maiores que a dele. E, gente, isso é demais. Isso é demais. Isso me dá um fôlego para não desistir.
Mas me dá um fôlego hoje, eu falo, viu? Porque antes eu tava com o meu pensamento tão procrastinador, tão vitimista. Por quê? Porque eu perdi o sentido da vida. Então teve um período, teve uma fase da minha vida, né, principalmente na fase que eu tive depressão mesmo, eu tinha perdido meu sentido de vida. Eu acabei me afastando muito das pessoas e do círculo social profissional, porque foi aonde eu entendi que eu precisava resgatar a minha feminilidade dentro de casa. Eu precisava dar atenção a filhos e ao marido. E essa disrupção para mim, por mais que foi consciente, por mais que foi assim, conversada, a prática dela gera em nós algo totalmente diferente daquilo que nós estávamos acostumados. Então eu precisei, de tempo em tempo, estar ressignificando a minha existência naquela fase. Eu precisei estar ressignificando os acontecimentos e eu precisei dar um sentido para aquela fase. Mas até o processo todo acontecer, não foi fácil. Não foi fácil, porque a sensação é que eu estava sozinha e perdida. É louco, né? É bem louco. Mas, sim, bora lá. Ó. Então a mulher, ela procura o equilíbrio. Ela sabe que a única maneira de completar-se é manter o equilíbrio. Não se inclinará nem para a direita e nem para a esquerda. Suas mãos delicadas seguram com firmeza o leme que manobra o navio, impedindo que o seu curso seja comprometido por suas ambições ao alvo. Ela busca uma prova positiva de que é possível receber a atenção do cônjuge e o respeito de seus contemporâneos. Por que não ter tudo? Isso é a excelência. A mulher de Provérbios 31 tem tudo, mas o equilíbrio é difícil de alcançar. Não é só o tempo que precisa ser equilibrado. Cabe à mulher a tarefa exaustiva de equilibrar os seus diversos papéis. Isso é maravilhoso. Deve trocar de roupa com a rapidez de uma manequim e mover-se de cena em cena sem confundir suas funções. Depois de sentir-se como um burro de carga e o dia inteiro de ser mãe, a tarde inteira, é difícil transformar-se em um pote de mel à noite. Essa tarefa só pode ser realizada se a mulher se aquecer à luz da palavra de Deus e buscá-lo para aprender maneiras criativas de se equilibrar. Nós precisamos aprender maneiras criativas para se equilibrar. É possível que o Senhor tenha determinado que a vida fosse assim, completamente inatingível sem Ele. Talvez soubesse que se pudéssemos navegar com sucesso sem a sua ajuda, nos envolveríamos de tal forma nas coisas que recebemos dele, que acabaríamos nos esquecendo do doador. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Colossenses 1,17. Precisamos de Deus para obter as coisas, mas também necessitamos dele para manter o que obtivemos mediante as suas bênçãos. A oração de hoje é simples. Senhor, ajuda-me a cumprir a minha tarefa. Todos os dias a gente precisa pedir essa ajuda, né? Nós temos N tarefas para cumprir. A doideira que eu falo é que meu pai, como mulher, tem tarefa. É só eu, gente. É só eu. Como nós temos tarefa. Teve um dia, e isso já faz tempo, eu saí com algumas meninas num acampamento para mulheres. E a Ana e a Manu, as minhas filhas, elas estavam... Tinha quantos anos? Eu acho que devia ter assim, ó, uns 4 e a Manuzinha 1 aninho. Acho que era mais ou menos isso, uns 3. E a Manuzinha 1 aninho, alguma coisa assim. Eu sei que elas eram piquititicas. E eu conversei com meu marido, sentei com ele e falei assim, olha, isso depois de muito tempo que eu não fazia isso, né? Eu falei pra ele assim,
Tô querendo ir no acampamento de mulheres. O que você acha de ficar com as crianças? Ele respirou fundo e falou assim, bora, simbora, pode ir. E aí eu fiz a minha inscrição. O final de semana passou, eu fiquei sexta, sábado e voltei no domingo, né? O acampamento foram 3 dias. E quando eu voltei, ele falou assim, deixa eu te falar uma coisa, viu? Deixa eu te falar só uma coisinha. Não troco não, viu? O que eu tô fazendo por estar com as meninas o tempo inteiro. Não pelo amor, não é pelo amor, mas é pela demanda, pelo tanto de coisas que precisa pensar diferente e estar resolvendo. É pela N quantidade de tarefas que a gente faz durante o dia. E foi muito engraçado que ele fala isso, e agora ele brinca falando isso para os nossos amigos, nas rodas que a gente está conversando, quando a gente fala sobre filhos, sobre papel de homem e mulher. E ele fala assim que precisaria ter uma recompensa gigantesca às mulheres que dedicam tempo, sabe? Para os filhos, que trabalham. E é bacana esse reconhecimento, sabe? Eu achei tão bonito da parte dele esse reconhecimento, porque de fato a sociedade colocou para a mulher que o lar ele é penoso, não é valoroso e não é reconhecido. Então isso faz com que... Bom dia meninas, sejam bem-vindas. Isso faz com que a mulher, ela, por mais que ela esteja consciente, coerente do que ela tem feito em casa e no seu lar, do seu papel, da sua relevância, do seu legado que é deixado, da sua importância, ela acaba emocionalmente se abalando. E por que se abala? Por senso de não pertencimento. Entende? Por senso de não pertencimento de uma sociedade que não a reconhece. Então isso é muito forte. E isso eu falo no Faxina também. Eu falo que uma das relações que me... Cadê o Faxina aqui, gente? Uma das relações que me fizeram explodir como mulher, como serva, foi a questão da ressignificação da minha pessoa, das minhas tarefas no meu lar. A mulher, ela tem um papel fundamental de realmente mudar a atmosfera do lar. O poder relacional da mulher é muito forte esse poder relacional da mulher. Nós temos o dom da sensibilidade, nós temos o dom de, sabe, de olhar para os detalhes, de relar e transformar. Nós temos esse dom, a mulher é muito preciosa. Mas infelizmente a sociedade, ela rompeu com essa beleza da mulher. E nós precisamos resgatar isso. E eu vou te falar que é social porque há um tempo atrás, quando eu estava afastada do campo profissional, as pessoas me perguntavam, você trabalha em quê? E eu precisava falar assim, não, eu estou em casa. Gente, para mim era um peso. Até eu ressignificar isso na minha mente, no meu coração, para eu poder falar sem pesar. Era como se eu falasse e eu não estava... Isso não fosse parte de mim. Então, assim, o que você tem ouvido sobre você, mulher, e sobre o seu lar e sobre a sua casa? Mesmo que você talvez não esteja casada ou com um companheiro, ou os teus filhos estão grandes, ou você ainda é jovem e você não casou ainda e não tem filho, independente, você tem a sensibilidade maravilhosa do lugar que você estiver, você poder, sabe assim, melhorar a atmosfera. Porque a nossa primeira casa é a nossa casa interior. E depois vem a casa estrutura. Por que a minha casa interior? Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Então já habita aqui. Há aqui uma casa interior. E é isso que eu falo no Faxina, né? Por isso que eu gosto tanto de falar disso. Mas, com tudo isso, nós habitamos numa estrutura. E essa estrutura, ela precisa, sim, ser olhada
Sabe? A minha fala faz diferença. Bom dia, oi gente! Que bom que vocês estão por aqui. Então, vocês já entraram em alguns lugares onde você sente meio que pesado, assim? Já tiveram essa observação, essa sensibilidade? Nossa, eu entrei naquela casa lá, menina, não me senti muito bem, não. Já ouviu isso? Nossa, eu entrei naquela casa pesado, né? Um clima assim. Mas o que aconteceu lá? Não sei, eu senti isso. Já tiveram isso? Então, tudo isso tem a ver com energia, porque nós somos energia. Nós somos. As nossas funções são todas através de energia. Na física, lembra quando a gente estudava os prótons, os elétrons, os nêutrons, todas essas ligações químicas? Então, e nós emanamos uma frequência. O nosso coração é o captador da nossa frequência. Até fiz um post no feed, acho que ontem, falando sobre esse lembrete. Se atente, cuide do seu coração, porque ele emana frequência, ele absorve frequência. Então, assim, mulheres, olhem para o lar de vocês com mais atenção. Olhem para o lar de vocês com mais carinho, porque às vezes a gente fica tão focada num reconhecimento social e profissional que nós nos esquecemos ou nós fechamos os nossos olhos para quê? Para nossa casa. Para nossa casa. Para nossa casa interior e para nossa casa estrutura, onde nós estamos com a nossa família. Com a nossa família. Então, o nosso papel é importante. Se você ainda é solteira, você tem um papel fantástico dentro da sua casa. De gerar harmonia, de contribuir, de trazer pessoas para você poder ajudar a ministrar, para você falar do Senhor ali dentro, para você acolher, para desde agora você trocar esse drive mental sobre a sua casa. Para quando você entrar num relacionamento e tiver a sua própria família, você vai ter um olhar diferente. Então, assim, nós somos preciosas. Nós somos preciosas. Nós somos a mais bela da criação. E esse equilíbrio que o T.D. Jakes começa falando para nós nesse capítulo é algo que nós buscamos de fato. Então, nós precisamos de Deus para obter essas coisas, mas também necessitamos dele para manter o que obtivemos mediante as suas bênçãos. A oração de hoje é simples. Senhor, ajuda-me a cumprir a minha tarefa. Aqui, ó. Nós temos essa tarefa. Diga isso baixinho pela manhã, todas as manhãs. Sussurre essas palavras durante o dia. Elas são o complemento espiritual dos campeões. A fonte secreta da força para as mulheres virtuosas. O poder da oração simples, consciente de Deus é tudo de que precisamos. O importante é dizer-lhe, Senhor, preciso de ti. Ficamos tão ocupados pedindo coisas que às vezes nós esquecemos de pedir-lhe, mas é Ele que tem tudo nas mãos. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe que todas as manhãs eu tiro pelo menos 5 minutinhos só para mentalizar o meu dia. Então eu já agradeço, eu fecho meu olho, eu falo obrigada porque hoje eu tenho um dia incrível para viver. Obrigada, Deus, porque hoje eu acordei. Obrigada pelo privilégio de mais um dia poder fazer a diferença na minha vida, na minha casa e na vida de outras pessoas com o meu posicionamento. Me ajuda a cumprir as minhas tarefas de hoje. Me ajuda a administrar tudo que vai acontecer, mesmo que não esteja de acordo com aquilo que eu preparei, mas eu entendo que é o Senhor que está no controle de todas as coisas. Então me dá estabilidade emocional, Senhor, para que eu consiga passar por esse dia. É só isso. Deu quando? Deu 1 minuto? Comece a fazer isso todos os dias. O seu primeiro pensamento precisa gerar essa conexão. O seu primeiro pensamento precisa gerar essa conexão. Você precisa lembrar de que você vai sim ser equilibrado. Você precisa lembrar que você vai sim administrar o seu dia, porque de fato não acontece da maneira como nós pensamos. Acontece com vocês? Fala pra mim se acontece certinho do jeito que vocês pensaram o seu dia. Ou se não pensaram o seu dia da maneira como vocês gostariam o seu dia. Fala pra mim. Põe aí um emoji. Põe um joinha aí. Acontece sim. Igualzinho. Ou coloca um outro. Não acontece.
Por quê? Porque de fato não acontece. Porque as circunstâncias, elas vão trazendo mudança para nós o tempo inteiro. E depende de nós o quê? Essa gestão do estresse, essa gestão das emoções. Então, ó, causa medo lidar com uma vida tão cheia que se derrama como uma xícara de café transbordante. O pires recebe os restos que a xícara não consegue reter. Senhor, grita a mulher, pegue o que não posso segurar e guarde até amanhã. Não acontece, não acontece. E aí, nós seres humanos que precisamos ter esse desenvolvimento emocional, essa inteligência emocional bem trabalhada para lidar com tudo isso. Mas nada foge do controle de quem nos criou. Nada foge do controle de Deus. Nada. Eu preciso ter a sensibilidade, a sabedoria e a inteligência para emocionalmente eu lidar com as adversidades do meu dia. Ele tem um meio de dar a todos que pede uma graça que permite a cada xícara ter um pires. Se a sua xícara estiver transbordando, peça-lhe para ser o seu pires e apanhar o que está derramando. Lembre-se, porém, de recuperar o que ele pegou, pois a graça não dura muito tempo. Se segurou pela graça, você precisa resolver logo o assunto. Descubra uma estratégia para lidar com o que Deus lhe deu. Uma estratégia. Gente, Deus é um Deus de estratégias. Eu gosto tanto de falar isso, porque quando a gente olha para as batalhas, para as guerras que estão registradas na Bíblia, foi vencida tantas guerras só com estratégias. É louco isso, né? É louco isso. Se a gente olhar para a história de Gideão, pensa que jeito que você vai compreender que eles vão vencer aquele exército imenso dos midianitas, né? Acho que é dos midianitas. Que jeito que você pensa? Quebrando prato? Com luzes mexendo para lá e para cá? Rufando tambores? Fala sério! Só que são estratégias. E se nós temos a nossa inteligência emocional bem desenvolvida, nós vamos aprendendo aqui a sabotar quem está nos sabotando. Porque o nosso cérebro mente, o nosso cérebro ele é traiçoeiro. O nosso cérebro ele é sabotador. Mas o meu eu, a minha alma precisa governar e precisa gerenciar, sim, essas emoções. Precisa sim. A mulher virtuosa deve usar muitos chapéus, mas nenhum apertado demais que não possa trocá-lo por dentro. Ela passa pelas 4 estações durante a sua vida. Na primavera, sua disposição é receber, e no verão praticamente transborda. O estresse diminui no outono, e no inverno da vida fica sentada na varanda e suspira por novas ocupações. Haverá um dia em que todos nós, homens e mulheres, de igual modo, gostaríamos de ter os desafios que temos no agora para ocupar os nossos pensamentos. Esse estágio pode ser caótico, mas não dura muito tempo. Aproveite a loucura, organize os desafios e, de vez em quando, mude os chapéus. Eu adoro a maneira como o T.J. Jakes ele escreve. Ele é lúdico. Ele é lúdico. E o que é o lúdico? É a verdade dita de uma forma diferente e engraçada. Então, refrescada, reabastecida e com um novo entusiasmo, essa deve ser você. O trabalho não deve tomar conta de você a ponto de fazê-la deixar de ser uma pessoa. Uau! Meu pai, agora explodiu aqui, hein? Agora explodiu aqui. Oi, gente, vocês que estão entrando por aqui, um beijo. Que bom que estamos juntas por aqui. Vocês pegaram esse código aqui? O trabalho não deve tomar conta de você a ponto de fazê-la deixar de ser uma pessoa. O piloto automático, ele é ativado e ele não é desativado. Fica mecanicamente sendo reproduzindo uma vida. Não um viver, mas uma vida. Só tá reproduzindo. E aí? E aí? E aí que as pessoas ainda não aprenderam a curtir, as pessoas não aprenderam ainda a desfrutar daquilo que elas têm. E as pessoas ainda não aprenderam a administrar os perrengues. O segredo, eu falo que o segredo... Por que eu falo que é um segredo? Porque eu aprendi isso, porque isso pra mim era muito longe. Trabalhar com a mudança pra mim era muito longe.
trabalhar com a... Não que eu era resistente à mudança, só que eu demorava para me adaptar, entende? Eu entrava, eu até compreendia, mas emocionalmente eu ficava arrebentada. Eu não dava conta de lidar. Eu montava um schedule aqui no meu cérebro e eu sabia o que eu precisava fazer todos os dias. Vamos colocar todos os dias. E se naquele dia eu estava cumprindo, dando um check no meus schedules, aquilo não acontecia, gente do céu. Eu começava a passar mal. Eu tinha muita dificuldade de ser resiliente, de me adaptar rápido e, simbora pra vida, simbora. Seja grata, manda um sorrisão no rosto e vai pra frente. Eu tinha essa dificuldade, mas eu aprendi a lidar com ela. Eu desenvolvi estratégias para sabotar isso na minha vida e não me jogar pra baixo, porque é o emocional que nos afunda. Muitas mulheres são extremamente inteligentes com relação à palavra, com relação à espiritualidade, são firmes na sua fé, mas elas não têm inteligência emocional. Se não tem inteligência emocional, dificilmente vai dar conta do quê? De alcançar esse equilíbrio que o autor está falando. Agora, vamos ver o que ele continua aqui, ó. Vamos lá. Não dá para se esquecer. Não dá para esquecer do quê? Não dá para esquecer que você é uma pessoa. Você é uma pessoa. Então, as suas tarefas e os seus afazeres, eles precisam acontecer de uma forma humanizada. Por quê? Porque você coloca o seu ser em ação no seu trabalho, na sua vocação. Só que se tá pesado demais aquilo que você tá fazendo, alguma coisa tá precisando de um ajuste. Alguma coisa está precisando ser olhada para ter um balanceamento, igual a gente faz no carro, um balanceamento para ele ficar mais equilibrado. Tá precisando disso aí. Ó. Aprenda com os homens. Eles jogam futebol, riem, brincam e diversificam. Isso é essencial à sobrevivência. A dama deve, depois de cumprida a tarefa de mãe, colocar os filhos na cama, tomar um banho quente com mais fragrantes, ouvir música suave e agradável, liberar a tensão e entrar em outro estágio. Você tem outro estágio? Todos nós precisamos disso. Ter uma única dimensão é enfadonho para outros e fatal para o nosso bem-estar. Gaste tempo com você, crie maneiras para renovar o seu poço de água antes que os outros o esgotem. Eles farão isso inconscientemente e depois se queixarão que você ficou doente por não ter lhes mostrado onde ficam os seus limites. Nossa, é real isso com vocês? Isso falou comigo, hein? Isso aqui falou comigo. Hoje eu já tenho conseguido fazer o quê? Essa renovação que ele fala. Essa renovação do poço. Eu não tenho deixado mais esse poço secar. Eu tenho feito as minhas compensações. Gente, a gente tem um sistema chamado sistema nervoso autônomo, que ele é o hardware do nosso corpo. Ele que controla todo o nosso corpo. E ele se compensa, ele se equilibra, as pesquisas mostram, né? Com algumas características, como socialização, diversão, engajamento, atividade física, natureza, respiração consciente. Então, assim, eu falei aqui para vocês 6 pontos que a gente precisa fazer no nosso dia a dia para liberar, sim, hormônios de bem-estar, dopamina, adrenalina, endorfina, serotonina e acetilcolina. E tem mais um que eu tô esquecendo. Ocitocina. Pra gente poder fazer o quê? Equilibrar o nosso interior. Se a gente não tem estratégias para viver de uma maneira que compense a nossa casa interior, a gente vai descompensando o externo, as pessoas, nós mesmos, e vai assim, ó. Uma bola de neve, vai virando uma bola de neve.
Tudo que Deus cria tem limites. Embora você tenha muitas responsabilidades e a Bíblia diga que para aqueles a quem muito é dado, muito é exigido, mesmo assim você precisa de descanso e se afastar-se da rotina. Se quiser manter o seu lado criativo, use cada um dos seus chapéus, mas saiba trocá-los com facilidade. Tenha cuidado para não se entediar demais. Se fizer isso, irá aborrecer as pessoas que antes a julgavam tão interessante. Mantenha-se viva, diversificando os seus interesses. Quase todos os que têm vida longa possuem diversos interesses e são multidimensionais. Você é mais do que as muitas funções que desempenha. Uau! Você é mais que muitas funções que desempenha. Eu acho que eu vou publicar essa frase no livro, hein? Porque eu falo muito disso. Você não é o seu passado. Você não é o que você tem. Você não é aquilo que um dia já falaram para você e às vezes de forma até desonrosa. Você não é a sua profissão. Não é. Você é muito mais que as funções que desempenha. Então, só assim pode desempenhá-la, transcendendo a sua tarefa. Não fique parada numa única dimensão. A dama é todas as coisas e precisa fazer muitas coisas. Todavia, permanece autônoma em relação ao que faz. Só porque pode fazer algo não significa que deva ser um algo. É preciso separar o que é do que pode fazer. É preciso separar o que é do que se pode fazer. Presta atenção nisso aqui. Se não agir desse modo, pode ficar presa, identificada para sempre com o papel que representa, com a sua função. Com a sua função. Meu pai. Eu não sei vocês, gente, mas quando eu começo a ouvir todas essas coisas aqui, começa a renovar, sabe, os meus pensamentos, começa a renovar a minha mente. Ai, é tão bom porque é como se te colocasse combustível novo. Combustível novo. Os outros só veem o trabalho que você faz e jamais reconhecem a pessoa que é. O ser humano, ele vai atrás do quê? De reconhecimento, pertencimento e amor. E quando a gente olha só para profissão, só pelas coisas que nós fazemos, o ser humano em geral, ele esquece o quem eu sou, o quem ele é. E por isso que eu amo a gestão de estresse no nosso dia a dia, com foco na identidade e no propósito. Porque se eu sei quem eu sou, muitas das minhas ações, das minhas escolhas, da minha atitude, do meu posicionamento vai ter a ver com a minha verdadeira imagem, a minha verdadeira identidade. E aí eu vou fazendo o quê? Eu tendo essa compreensão, eu vou trabalhando o meu desenvolvimento emocional e eu vou conseguindo fazer escolhas mais assertivas no meu dia a dia e vivendo mais feliz de fato. Mais feliz de fato. Então, ó, as coisas ficam ainda piores quando você perde de vista quem realmente é. Sua autopercepção se baseia apenas no papel que desempenha. Mas, quando esse papel não for mais exigido, ou se não puder mais preencher essa função, você se perde porque não sabe quem é. A minha identidade é uns... Deixa eu ver... Não é 10, não. 12, 4... Vamos colocar há uns 8, 7 anos atrás, quando eu optei a deixar o meu profissional por um tempo, e me dedicar na minha casa, gente, eu perdi o sentido da vida. Por quê? Porque a minha identidade estava naquilo que eu fazia. E eu precisei resgatar isso. Eu precisei resgatar quem eu era e não o que eu fazia. Porque eu estava totalmente identificada com a minha profissão. E não com quem eu era, e não com a minha identidade, e não com a minha essência. Isso faz pensar no atleta que passa a vida inteira treinando para jogar. Ó, escuta isso. Ele pensa consigo mesmo, por que me preocupar com a escola? Por que aprender um ofício? Vou ser um astro de futebol. Um dia então quebra a perna e não pode mais jogar.
No instante, tudo que era deixa de existir. É igual um cantor. Se um cantor não sabe quem ele é, quando ele perde a voz, ele se perde. Mas se ele sabe quem ele é, ele entende que ele tem N outras habilidades, que ele pode continuar rumo ao seu propósito, mas sem a utilização da sua voz. Entende isso? O mesmo acontece com uma mulher que tem filhos e se dedica completamente para o seu papel de mãe. Os filhos crescem e saem de casa e ela fica sentada num ninho vazio, imaginando o que fazer em seguida. Por quê? Porque ela esqueceu quem ela era. Porque ela não cultivou a sua dama. Ela não olhou para a sua dama, ela abandonou. E esse abandono futuramente vai ser pago um preço. Por isso que nós, quando a gente tem esse tipo de conhecimento, a gente precisa colocar em prática realmente para a gente poder encontrar essa nossa dama. A dama, gente, faz parte da nossa identidade. Eu não quero perder a minha identidade, porque se daqui 10 anos as minhas filhas estiverem numa faculdade, por exemplo, e não estiverem mais do meu lado, e aí? Se o meu sentido de vida é viver só pelos meus filhos, vai dar ruim. Resumidamente, vai dar ruim uma hora ou outra. Entende? E até o processo vai ser doloroso demais. Por mais que você tá ali com dedicação, com carinho, com amor, mas o processo vai ser pesado, porque você tem um único sentido da vida e você se esqueceu da verdadeira dama. Talvez se volte para o marido e tente recomeçar a partir do ponto em que as crianças nasceram, mas o seu papel de esposa ficou vazio tanto tempo que ela se esqueceu de como exercê-lo. E o marido ficou cansado de esperar há anos e seguiu em frente sem ela. Essa mulher sente-se confusa, deprimida e sozinha. Passou tanto tempo sendo mãe que esqueceu como era ser mulher. Deixa eu te contar uma coisa. Entenda algo sobre a sua hierarquia, sobre a sua identidade. A nossa primeira identidade é de filha, porque em Cristo nós fomos adotadas como filhas por Deus. Então a nossa primeira identidade, nós somos filhas amadas. E isso a gente nunca pode esquecer, porque um filho, ele sempre vai correr para os braços do pai. Ele sempre vai querer a aprovação do pai. Ele sempre vai querer sentir pertencente ao ninho do pai e da mãe. Ok. Eu sou filha, somos filhos de Deus e eu nasci como mulher. Então, ser mulher é o primeiro patamar da minha identidade. Sendo mulher, eu sou mãe. Mas antes de ser mãe, eu sou o quê? Escreve para mim. Escreve para mim. Pra gente entender essa hierarquia. Pra gente não abandonar isso. Pra não ficar dando ruim aí. Na nossa casa, no nosso lar, nos nossos pensamentos. Fala pra mim. Antes de ser mãe, a mulher, ela é o quê? Enquanto isso, eu bebo uma aguinha. A mulher é? A mulher é esposa. É isso aí. Então nós somos filhas, mulher, esposa e mãe. Gente, essa hierarquia ela não pode ser perdida. Quantas mulheres, elas focam full time nos filhos, acabam sendo super protetoras demais, sufocam os filhos, até emocionalmente, e se esquecem da esposa e da mulher. Vocês estão entendendo como é importante a gente ter esse conhecimento? Porque não dá para viver sem essa hierarquia. Você precisa entender isso. Quantas mulheres eu ouço falar que tem dificuldade de deixar os filhos fazerem algumas coisas. Ou terem dificuldade de ter um
tempo só com o marido. Só com o marido. E naquele tempo, os filhos não vão participar. Tem dificuldade, parece que estão assim, com culpa. Parece que estão sendo a pior pessoa do mundo. Por favor, mulheres, por favor, nós precisamos resgatar essa nossa hierarquia. E ó, filhas, depois vem a mulher. Aqui tá você. É você que precisa estar com a sua casa interior bem equilibrada. Bem equilibrada para você entrar nesse relacionamento com o seu esposo, para você entrar depois com o relacionamento com os seus filhos e depois com a sociedade, com o seu trabalho, com os amigos e com as pessoas. Por que isso? Por que isso? Porque isso faz parte da sua verdadeira essência. É isso aí, gente. É isso aí, ó, filha, esposa e mãe. É isso aí. Ô, Flavinha, antes do esposo eu colocaria a mulher. Então, assim, nós enquanto filhas precisamos ressignificar a nossa identidade. E nós enquanto mulher precisamos voltar essa conexão com Deus. E quando nós buscamos o nosso desenvolvimento, o que acontece? Eu não espero mais do outro. Eu faço por um sentido de vida. Eu não fico com necessidade de aprovação das pessoas. Eu não fico cultivando medos de estimação no meu coração. Eu não ativo ansiedade e preocupação porque eu sei quem é e sei quem cuida de mim. Nossa, vem tantas outras coisas. Ai, significa que vai ser perfeito? Claro que não. Claro que não. A perfeição é uma outra coisa que nos barra. Claro que não, mas significa que você vai começar a fluir, porque os pingos estão nos is. Os pingos estão nos is. Ó, seguindo. No casamento, a mulher tem que exercer muitas funções. Ela é companheira, amante, mãe e amiga. No espaço de poucas horas, se transforma de executiva em lavadeira, de lavadeira em leitora de histórias de ninar e vai finalmente para a cama, onde pode relaxar e passar bons momentos à noite. Que desafio fazer tudo isso, mas também que perigo ficar presa em um papel em prejuízo de outro. Equilíbrio é o segredo. É lembrar-se de que todas essas funções são coisas que você faz e não que você é. Com tantos papéis para desempenhar, a mulher deve ter cuidado para não se exaurir. Chega um ponto em que até a dama bem equilibrada tem de dizer: agora basta, estou cansada e preciso ser reabastecida. Quantas mulheres não conseguem fazer isso? Quantas mulheres não conseguem falar assim: ó, preciso de um minutinho para mim? Um minutinho só. Quantas mulheres sentem culpa quando estão descansando, se reabastecendo? Gente, isso é uma necessidade. Agora, eu não posso só ficar descansando o tempo inteiro. Eu preciso ter aquele time, eu preciso ter aquela situação, eu preciso ter aquele hobby, eu preciso ter aquele momento para me reabastecer. Tem mulheres que se reabastecem, por exemplo, passeando com as crianças na rua. Tem mulheres que se reabastecem fazendo atividade física. Depende de cada mulher. Só que a gente precisa entender qual é a motivação que está por trás daquilo que nós fazemos. Esse é um grande segredo do equilíbrio. Agora basta, estou cansada e preciso ser reabastecida. Olha só. Pessoas diferentes são reabastecidas por coisas diferentes. Descubra algo que a reabasteça e revigore, quer seja uma massagem facial ou uma leitura de um bom livro. Dê uma fugida para isso. Não esqueça que só fazer retiradas e nenhum depósito deixará qualquer conto no... Ah, aqui tá errado. Qualquer conta no vermelho. Não, tá certo, eu que li errado. Qualquer conta no vermelho. Não fique zangada nem desapontada, porque os que o cercam continuam a colocar pesos cada vez maiores em seus ombros. É sua responsabilidade mostrar que já tem o bastante. Saiba dizer agora não. Você tem dificuldade de dizer não? Quando eu entendi que o não é blindar o meu coração e blindar a minha mente, eu me libertei. Libertei. Por quê?
Porque eu falava sim para muitas coisas que não faziam sentido para mim e comprometiam a minha realidade. Hoje eu aprendi a verbalizar, eu não posso te ajudar agora. Mas se der certo, de eu ajudar em outro momento, eu me coloco à disposição. Mas agora não vai dar. E aí, quando todo mundo tem esse pensamento, cada um vai cuidando da sua vida. Porque tem pessoas também abusivas, tem pessoas tóxicas, tem pessoas aproveitadoras. E eu preciso entender o limite de tudo. E eu não vou simplesmente falar um não porque eu não quero servir, porque o meu coração está fechado. Eu vou falar um não porque nesse momento eu entendi que há outras prioridades para serem feitas. Porque senão vai comprometer tudo aquilo que eu tenho estruturado, organizado, que está dentro da minha rotina. Quantas vezes eu falei sim para pessoas de fora e não para quem estava dentro da minha casa? Quantas vezes? Achando que eu precisava servir. Deu uma explosão no meu cérebro quando eu comecei a trabalhar essa sabedoria, gente. Quantas vezes você tem falado sim para o que está externamente e não para o seu eu interno? Quantas vezes? Nós precisamos ter essa sensibilidade para poder colocar os pingos no i de maneira correta. É sua responsabilidade mostrar que já tem o bastante. Ninguém adivinha. Você precisa dizer isso a eles. Essa é outra situação. Ninguém adivinha. Eu imaginava as coisas no meu pensamento e eu acho que eu entendia que o meu pensamento passava por osmose pro meu marido. Quantas vezes eu me frustrei por coisas que ele nem sabia, mas que eu mesma criava. Ah, gente, por favor, mulher sábia. Mulher sábia, para de criar problemas. Para. A gente cria problemas para nós mesmas. Pare de criar problemas. Quantas vezes eu imaginei o meu marido fazendo algumas coisas e ele não fazia. E mais tarde, anos-luz depois, eu vou compartilhar isso com ele. Ele falou assim: nossa, mas nem pensei. Eu nem tinha como pensar nisso. Por quê? Porque era algo que não fazia sentido para ele, mas fazia sentido para mim. Porque aquilo tudo que eu tô pensando tem a ver com as associações que eu faço, com as percepções que eu tenho. E se eu não verbalizar para ele o seguinte: eu gostaria que isso acontecesse, eu gostaria que fosse talvez desta maneira, a gente vai alinhando e a possibilidade de acontecer é muito melhor, é muito mais saudável, vai ser muito mais prazeroso e talvez vai acontecer mesmo. Mas não, eu criava as coisas na minha cabeça, ficava fechada aqui dentro e achava que num pililim-pim-pim, num passo de mágica, as coisas iriam acontecer e não acontecia da maneira como eu imaginava. E isso me frustrava e emocionalmente eu ficava abalada. É louco, né? Não sei se acontece com vocês ou não, mas é louco. Se nunca dizer aos que a rodeiam, preciso tirar tempo para mim, vão achar que não precisa disso. Olha só que lindo. Se você nunca disser, preciso tirar um tempo para mim, as pessoas ao seu redor vão achar que você não está precisando disso. A única maneira de suportar as exigências colocadas sobre você é saber quando levantar a mão e dizer: deu aqui, viu? Basta aqui. Coloque um basta em algumas coisas na sua vida. Coloque um basta em algumas coisas na sua realidade. Aprenda a tirar um tempo para reequilibrar o seu sistema. É mais útil guiar as pessoas amadas para uma fonte eterna do que ser a fonte eterna. Torne-se uma bússola, um guia e evite tornar-se o destino final de todo mundo. É sábio ser um meio e não um fim. Sirva, ame e depois guie os seus para alguém que nunca irá falhar. Compreenda que você não é Cristo, mas apenas uma estrela. A mulher piedosa é uma estrela, uma mulher que brilha na noite, irá guiar tantos homens como mulheres para encontrar o menino Jesus.
É a dama que ousa ser diferente dos outros. É suficientemente avançada para ser uma empresária, mas também bastante sábia para vestir seus filhos de humildade e embelezá-los com a sabedoria que aprendeu por meio da dificuldade da vida. Esse é o tipo de mulher que os homens procuram. Ela não precisa ficar muito disponível. É preciosa demais para ser previsível e à disposição de qualquer transeunte. Gente do céu, acho que eu nunca falei uma palavra como essa. Os homens poderiam ir atrás das mulheres lascivas, mas em geral não lhes dão valor, nem se casam com elas. Tudo que é comum demais tem seu valor reduzido. Deixa eu ver que horas são. Nós temos aí mais uns 2, 3 minutinhos. Já estamos partindo para o encerramento. Nós não vamos finalizar esse capítulo da mulher equilibrada hoje. Meu pai, ele tá lindo, hein? Então, vamos seguir mais um pouquinho. O homem deve sentir que você possui algo raro e sagrado. Algo frágil e especial, que deve ser guardado e apreciado como um tesouro. Eu falo isso, e o T.J. Jakes fala isso principalmente para essa mulher que está construindo essa dama. Para essa mulher que é jovem, que é jovem eu também sou, mas que não é casada, entende isso? Tô falando? Não é casada. Então, muitas vezes, se a mulher passou por um problema, ela pode ter dificuldades em considerar-se valiosa. Você deve, porém, começar de novo e dar valor a você mesmo como alguém especial. Se não faz isso, a história vai se repetir. Não tem problema falhar, gente. Lembra que eu já falei que o passado não faz parte da nossa identidade, o que aconteceu? Agora, a nossa história é muito relevante para que a gente consiga seguir. Porque é com as experiências da nossa história, é com tudo que aconteceu nessa jornada que a gente vai avançando. Por quê? Porque a gente já teve uma referência, nós temos aonde fuçar lá na biblioteca desse nosso passado, olhar o que deu certo, o que não deu certo e olhar para o futuro, fazendo projeções e criando na promessa e seguir para um sentido de vida, não focado no passado, mas aceitando tudo que passou até aqui como sendo uma bênção para você chegar até lá. E aí a gente vai avançando de nível. Então, oro para que o seu passado não a endureça. Quero que seja renovada para resistir à tentação de torná-la-se uma rocha de indiferença. Poucos homens sentem-se atraídos por algo duro e calejado. A mulher excelente não é um brinquedo com que os homens brincam. É o frágil vaso de cristal que todos contemplamos e admiramos. O homem conhece a diferença. O seu linguajar muda na presença dela. A dama é a mesa com o sinal de reservada. É uma obra marcada, não toque. É a inveja dos comuns e o objetivo do conhecedor. É o alvo de sua filha e a joia de seu marido. Suas palavras atraem mais do que suas roupas. É rica, quer more numa favela ou num condomínio. Cobre-se com as joias dos olhos radiantes e o brilho da esperança. Uau, quanta sabedoria que o T.J. Jakes trouxe para nós. Olha que coisa linda essa mulher. Essa é a verdadeira dama, gente. Essa é a verdadeira mulher. A idade não a prejudica, porque ela é mais do que pele macia e ossos fortes. É tão distinta em seus cabelos brancos como o era na juventude. A classe é sempre eterna. Não é o ícone da época, um modismo tolo e fanático. Tome, porém, cuidado, senhora, com os vampiros da vida. Há situações que surgem para todos como sanguessugas. Nossa, isso aqui vai outra live, né? A gente falar só sobre sanguessugas. Cuidado, tá na hora de, às vezes, de levantar a mãozinha e dizer basta. Não permita que roubem o brilho de seu olhar e a esperança do seu coração. Cuidado com o maligno e todas as suas armas apontadas contra você. E aí eu vou encerrando por aqui, porque ele já vai falar sobre quando Deus criou a mulher lá em Gênesis, e aí a gente vai entrar numa outra contextualização que vai ser bacana a gente dar sequência amanhã. Ah, gente, fez sentido pra vocês isso tudo aqui?
Poxa! Fez sentido para vocês esse compartilhar de hoje? Essa leitura, essas reflexões? Me diz aí. Fez ou não fez? Fez sentido? Então é isso. Amanhã voltamos aqui. Comece a colocar em prática tudo aquilo que você tem aprendido. Começa a trabalhar o seu pensamento diante daquelas reflexões que a gente foi fazendo no dia de hoje por aqui. E qualquer coisa, manda o direct que a gente vai conversando. Tá bom? Fechou, isso aí. Um beijo grande no seu coração. Qualquer coisa me marca nos seus stories. Chama mais alguém pra estar aqui com a gente, crescendo, aprendendo a ser uma dama de verdade. Fechou? Um beijo grande no coração de vocês. Um excelente dia. Tchau.